Olha só, pessoal, um debate que tomou conta das redes sociais nos últimos dias. É a mudança da jornada de trabalho no Brasil. A líder do PSOL na Câmara dos Deputados, Érica Hilton, de São Paulo, está reunindo assinaturas para protocolar uma proposta de emenda à Constituição que altera a escala 6x1, ou seja, 6 dias de trabalho e 1 de folga, para 4x3. 4 dias de trabalho e 3 de folga. O Pedro Nascimento está em Brasília com a gente, ele acompanhou esse caso, toda a movimentação nos últimos dias lá em Brasília, conversou com muita gente, hein, Pedro? Traz um resumo pra gente, bom dia. Bom dia para você, Júnior, e bom dia também para todos os debatedores do Conversa de Redação dessa terça-feira. Ontem conversei com uma liderança de esquerda aqui em Brasília que me disse o seguinte, diz que depois dessas eleições que ocorreram nos Estados Unidos, onde... como o saldo, dessa derrota do Partido Democrata, houve uma avaliação ali de que a esquerda, de que esses partidos mais progressistas se distanciaram dessa classe trabalhadora, tem feito poucas propostas a respeito desse assunto. E essa PEC surgiu justamente nesse contexto e por isso ela tem ganhado tanta adesão e tantos partidos de esquerda têm se mostrado favoráveis, mesmo que ainda não tenham entrado de cabeça nessa discussão que é complexa, envolve uma oposição ferrenha de empresários e também de grupos majoritários na Câmara, Então, há uma avaliação da esquerda de que essa pauta pode ser positiva para a própria esquerda, mas a direita já de olho nisso também, inclusive falei com parlamentares de direita ontem, que já me disseram que vão tentar também entrar nessa discussão, não deixar que essa seja uma pauta só de esquerda, porque é uma pauta que tem um apoio massivo aí da classe trabalhadora. Você pode acompanhar nas redes sociais como está sendo a repercussão dessa proposta e muita gente já se posicionou contra, tem sido massacrado aí nas redes. Então, esse é um debate que, claro, ainda vai render muitos frutos, ainda tem muita gente para assinar essa PEC ainda vai começar a tramitar na Câmara dos Deputados, mas já é interessante a gente ver essa movimentação dos partidos acerca desse assunto que movimenta tantos trabalhadores, Mas eu quero ouvir a opinião de vocês a respeito desse assunto. Tchau, tchau. Tchau, Pedro. Obrigado pelas informações. Eduardo Costa, deixa eu começar com você. É um debate que começou no fim de semana nas redes sociais, veio muito forte. Ontem, durante todo o dia, só se falava nisso. E aí a repercussão começou também em Brasília. Ontem à tarde, o Pedro trazia pra gente as conversas que ele teve com alguns parlamentares. Fato é que tem um apoio popular muito forte. E quando tem um apoio popular muito forte, muitos políticos ficam dourando a pílula, Porque é perda de voto, dependendo do jeito que falar. Bom dia pra você. Bom dia para todo mundo. Eu não sou a pessoa mais indicada para falar do assunto, porque meu pai era caminhoneiro leiteiro. Durante mais de 30 anos, ele puxava o caminhão dele, ia para as fazendas pegar os latões de leite de 1º de janeiro a 31 de dezembro. No começo até que tinha sexta-feira da paixão, que os fazendeiros davam leite para as pessoas, depois pararam, guardaram também. Você ia buscar o leite lá para fazer arroz doce. Depois parou. Então meu pai trabalhava o ano inteirinho. A gente comemorava Natal, por exemplo, com ele com o almoço no dia 25, depois que ele voltava do leite. Então, eu cresci nesse ambiente. Eu comecei a trabalhar aos 11 anos, até os 14 foi o hotel, a minha folga era de terça-feira. Tive um período de banco, onde arrumei um gerente muito animado, chamado Lucília, ele pediu, fim de semana eu ajudava ele a organizar as coisas, e por isso até cresci muito no banco. E vim para o jornalismo, onde até recentemente eu trabalhava 6x1. Parecia um tal de Júnior Moreira que tem me dado as folguinhas. Então, eu não sou a pessoa mais indicada. Fosse eu deputado, eu assinaria sim para o projeto tramitar. E iria ficar atento ao debate para ver se me convenceria durante os debates, porque a minha tendência inicial seria de votar contra. Esse é um tipo de coisa que você não pode generalizar para o país inteiro. Cada categoria tem as suas especificidades, tem as suas nuances. E o meu pai, esse leiteiro que trabalhou a vida inteira, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, que quando aposentou, juntou uns trocadinhos para comprar a roça, e o Collor tomou esse Collor que o Supremo não põe na cadeia de jeito nenhum. Esse meu pai falava comigo um negócio que eu guardei para sempre, e eu sou assim. Eu sei que as redes sociais estão massacrando, me massacrem, mas meu pai dizia, trabalho não mata ninguém, o que mata é burrecimento. Ô, William Travassos, meu papel aqui é provocar, né? Você não fez isso. Meu papel é provocar aqui na bancada, então vamos lá. O Eduardo usou o exemplo do pai dele, eu quero usar o exemplo do pai dele pra mandar a bola pra você, tá? Eu sempre trabalhei igual um cavalo. Não, eu também. E aí, eu também mesmo, você sabe disso, sim, né? Mas eu preciso provocar vocês. O Eduardo falou do pai dele que chegava em casa que horas, Eduardo, mais ou menos? Meio-dia, 1h da tarde, pegava muito cedo. Não, mas isso é quando feriado. Porque normalmente depois do leite, que era meio-dia, ele fazia mais 3 carretas, chegava em casa às 8 da noite para sair de novo às 5 da manhã. Pois é.
O problema daquela época lá é que não existia celular. Hoje a turma trabalha o dia inteiro porque existe um negócio chamado celular. Você concorda comigo? Concordo. E aí, não está na hora de mudar, repensar esse formato, já que antigamente era um processo e hoje é outro, tudo se moderniza? Ou não? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, Mancada. Bom dia, os ouvintes da Itatiaia. A vontade que eu tenho de pedir para soltar uma música, sabe? De abertura de cinema americano. Acho que a turma quer palanque, cara. No fundo, ninguém tá falando sobre o impacto na economia, ninguém tá falando sobre aumentar o salário mínimo. Não, nós vamos fazer o seguinte, olha, tu vai ficar 4 dias trabalhando e 3 você vai ficar na folga. E o Eduardo, você me irritou, porque você fala o seguinte, eu assinaria, mas eu sou contra. Como é que você vai assinar um negócio certo contra? É porque... A favor do debate. Que debate, gente? Esse povo quer palanque, gente. Amigo, o parlamento chama parlamento, é para parlamentar. E quem sabe se durante os debates me convenceria, eu não sou posse. Não, eu não tenho paciência para essa turma, sabe? Porque, na verdade, gente, isso está ganhando destaque e é o que eles precisavam para fomentar a esquerda, para criar um discurso, sabe, do nós contra eles. O empresário é o predador, é aquele que destrói. Eu vou falar pro cara do Uber, irmão, vamos fazer o seguinte, tu vai trabalhar 4 dias e vai folgar 3. E aí sabe o que vai acontecer com a tua conta? Você não vai fechar a tua conta. Fala isso pro taxista. Ô, gente, será que é uma coisa tão ilusória, né, e sem base de dados, porque não apresenta pra gente uma justificativa, porque ela fala o seguinte, não, a vida não é só de trabalho, o ser humano tem que ter lazer. Bom, sim, mas me diz o seguinte, pessoal, e a turma que tá aí batendo cabeça no 4x3, vai pagar a conta como? Porque eu só aprendi uma forma, trabalhando para pagar minhas contas. Não sou um cara de ficar recebendo benefício e ter um governo me abastecendo de dinheiro para eu sobreviver. Então, acho que isso é muito no campo do blá blá blá, da historinha, para poder iludir a turma. Ô, Rita Mundim, queria te ouvir sobre essa história aí. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. A primeira reflexão é a óbvia, né? O que é trabalho, o que é emprego. Então, quem trabalha, ele não pensa agora, quem é empregado está querendo que essa conta seja paga pelo empresário, que arca com tudo. E aí nós temos que falar de liberdade. Aonde está a liberdade? Quando você começa com esse tanto de regra, você fica em casa 3 dias e trabalha 4, isso é a total falta da liberdade econômica. Você vai criando ônus para alguém ter que pagar essa conta. E é o que o William falou. E se não votar, é porque estão com dó dos empresários. Dó, gente, essa conta não fecha. Pensa bem, você trabalhar 4 dias e folgar 3. Trabalho é trabalho. Agora, se isso for aplicado aos empregos, nós já estamos com problema de mão de obra pelo excesso de assistencialismo. O que a gente vai esperar desse país? Então, vamos viver da indústria de turismo? Mas como que nós vamos viver da indústria de turismo? Não vai ter nem gente para poder tocar a indústria do lazer. Então isso é um absurdo, isso é uma falta de lógica e um excesso de entrada do Estado, da política, na liberdade do cidadão de trabalhar e de ter renda, de prover renda para sua família e com a renda ter acesso ao mercado. Então isso aí é a total falta de liberdade econômica, é a total entrada do Estado na regulação das relações trabalhistas. Os contratos deveriam ser cada vez mais leves, mais soltos e negociados entre quem trabalha e quem emprega e não o contrário. Então é uma tristeza, é o Brasil voltar nem para o século, nós já estamos no século XX, nós vamos voltar para o século XIX. É nonsense, é uma falta total de clareza. Isso não passa, não pode passar, porque a gente precisa de trabalhar, de produzir, inclusive para termos bens e serviços. Você tem um país que para 3 dias e trabalha 4, você não vai ter nada que preste, nem indústria, nem lazer, nem serviço, nem comércio. É muito louco esse país. O Marcelo da Fonseca, vamos lá. Hoje a escala é 6x1, né? Então você trabalha 6 dias e folga 1. A proposta na PEC é de 4x3. Trabalha 4 e descansa 3. Eu acho um exagero um para um lado e um exagero o outro para o outro.
talvez a discussão chegue num caminho de trabalha 5 dias e folga 2, como muita gente faz por aí, né? As empresas que trabalham no 6x1 já estão com falta de mão de obra. Eu concordo com a Rita que tem um pouco de assistencialismo nessa história, mas tem uma concorrência hoje da internet, dos aplicativos, que é muito grande também, e as pessoas fazem o horário que elas querem, né? Então, ou seja, me parece ser um debate mais profundo do que sim e não. Por isso eu estou muito com o Eduardo. Vamos discutir esse negócio de forma mais ampla para ver onde que a gente chega. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos do Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Eu discordo veementemente do William e da Rita nesse ponto. Eu acho que esse projeto é muito importante e parabéns à deputada Érica Hilton, que colocou um tema tão importante que mexe com a vida das pessoas, que mexe com a saúde das pessoas em discussão. Então, é importante a gente discutir isso sim. E aí, quando fala de palanque, né? Ela colocou isso para colocar o palanque. Será que se ela tivesse apresentado isso no início do ano, tivesse disputando uma prefeitura, essa crítica não seria cabível? Porque agora, né, nós já estamos em novembro, apresentou um projeto de eleição daqui a 2 anos. Então, que palanque que é para tentar daqui a 2 anos? Eu acho que é um momento bom da gente discutir isso. E aí, eu acho que o William não leu a justificativa do projeto. Eu não sei, William. Vamos lá. Qual é, eu tô então? perguntando. Qual é a justificativa do projeto? Você fala da falta de dados. Primeiro, eu vou te perguntar, você leu a justificativa do projeto? Não li não, Marcelo. Então, vamos lá. Qual é a na falta justificativa do projeto, qual é a justificativa? Na justificativa do projeto tem vários dados. Inclusive, gente, tem comparação com outros países que já adotaram essa medida. Adoro. Inclusive, na Europa, a gente está discutindo uma coisa aqui que parece que a gente está 50 anos atrás. Na Europa, a gente está... Você está falando da Europa? Não só na Europa, outros países também, Estados Unidos. Na Ásia já tem muita discussão sobre isso. Mostram que a produtividade do trabalhador aumenta. Que a produtividade das empresas aumenta. Só que eu acho, Júnior, que a deputada foi até inteligente nesse ponto de mirar, né, de criticar o 6x1 e mirar o 4x3. Porque aí talvez um consenso você chega no 5,2. No 5 vezes 2, né? Trabalha 5, folga 2. Talvez o 5x2 seja um consenso. E aí, quando eu vejo as críticas da Rita e do William, eu fico pensando, gente, são as mesmas críticas que aconteceram lá atrás, quando começaram com o 13º salário. Isso não pode, um 13º salário que o trabalhador nem vai trabalhar. Quando falaram das férias remuneradas. Mas isso é um absurdo. Como que o país vai pagar para o trabalhador umas férias que ele não vai ter, né, não vai estar trabalhando? Licença maternidade. Gente, vamos puxar mais atrás. Vamos falar quando acabou com a escravidão no país. A economia também ia parar. O país teve uma elite brasileira que falou que o Brasil ia quebrar, né? O Brasil não ia funcionar sem a escravidão. Então, assim, as mesmas críticas que acontecem, que estão surgindo nesse projeto, que tem problemas, né? Que tem que ser discutido, que tem que ser aprimorado. O projeto, inclusive, tem um erro de cálculo matemático, né? Fala 4 vezes 8 e fala 36, sendo que 4 vezes 8 é 32. Então, assim, a gente pode criticar o projeto, pode tentar melhorar ele. Agora, não dá para jogar ele na lata de lixo assim. Tratar o projeto como um absurdo, aí eu discordo muito. Que bom que esse tema está sendo falado. Eu acho que a saúde mental das pessoas hoje é uma coisa muito diferente do que era há 30 anos atrás. Eu acho que hoje a demanda é muito maior e é preciso, sim, que seja discutida essa situação. Talvez, se o trabalhador não tiver o 6x1, ele vai ter mais interesse em trabalhar. Talvez o supermercado que não está conseguindo contratar, né, o trabalhador para ficar 6 dias, talvez se for 5 dias, o trabalhador vai ter mais interesse. Então, que bom que esse projeto está sendo discutido. Que bom, Marcelo. Foi o que eu falei, a liberdade. A liberdade entre quem contrata e quem trabalha. Os contratos têm que ter liberdade e não a tutela do Estado. Então, eu acho que a relação entre capital e trabalho, quem contrata e quem trabalha, tem que ser cada vez mais livre. Porque existe um interesse muito forte em quem está contratando. E existe a vontade de trabalhar. Ela só some quando o país entra para o rumo do assistencialismo exacerbado. Quando o país oferece bolsa para tudo. Bolsa para estudar, bolsa para ser professor, bolsa para isso, bolsa para aquilo. Gente, a relação entre quem trabalha e quem contrata tem que ser um contrato livre. É a liberdade econômica e não com a tutela do Estado de impor esse encargo e esse encargo e esse encargo. As relações têm que ser mais livres, é isso que eu estou falando. Vai lá, William, você foi citado, depois eu quero que o Eduardo fale. Eu não tenho muito o que falar não, porque o pensamento da esquerda é completamente diferente do meu. Eu não consigo acreditar nesse discurso, sabe? Vocês vão fazer comparação com a Europa. Eu tenho uma certa preguiça de ficar debatendo sobre esse tema, porque no fundo, amigo, o cara que trabalha sabe que ele precisa pagar as suas contas. Eu não vejo, né? Na verdade, eu até entendo a deputada, sabe? Porque a escala dela hoje deve ser o quê? 3 por 4?
eu acho que é mais ou menos a escala de um deputado, então nada mais justo que oferecer para a população o 4x3. Eu acho que eu tinha que botar esses deputados para atrapalhar, 7x7, sem folga, entendeu? E aí, Marcelo, com todo respeito, né, a você e a tua ideia, mas eu que já tive a oportunidade de estar como empresário, né, administrando a minha vidinha, eu sei o preço, né, de ser um empreendedor, de pagar impostos, de gerar emprego. Não é uma coisa fácil. E o que eu vejo só são as dificuldades que apresentam pra gente e não as soluções. Eu não tô vendo isso com o olhar de quem quer ajudar o povo. Pelo contrário, eu tô vendo isso com palanque, sim. E o motivo real a gente vai entender em algum momento. Vai lá, Eduardo, depois eu quero que o Marcelo arremate tudo. Duas coisinhas. Primeiro, que o Pedro lembrou o seguinte, que há uma preocupação tremenda da esquerda hoje no Brasil em função dos Estados Unidos. E pior do que um projeto desse é a Gleisi Hoffmann soltar uma nota sem consultar a executiva do PT contra o esforço do Haddad para poder segurar os gastos. Isso é que eu acho que é um horror. Agora, sobre a discussão do projeto, Júnior, o mundo do trabalho muda de hora em hora. E depois da pandemia, Júnior, ficou provado que, dependendo da categoria, do tipo de atividade, o home office combina muito bem com o presencial. Você pode discutir isso. E outra coisa, Júnior, nós temos um mundo hoje que nós, por exemplo, meu caso, seu caso, nós estamos no celular pelo menos 20 horas por dia, gente. Isso pode ter algum tipo de compensação. Então, se for para trabalhar menos, eu não sou pessoa indicada porque eu gosto de trabalhar, mas se for para adaptar o trabalho às novas realidades que mudam de hora em hora, eu sou plenamente favorável. Posso arrematar aqui, 30 então? segundinhos, Marcelo. William, para você, o senador Cleitinho Azevedo, ele é de esquerda? Não. Porque essa discussão é tentar resumir Acho entre que uma ele, briguinha. na verdade, gosta de um palanque. Porque tentar resumir isso é um palanque pra quê? Pra daqui a 2 anos? Não sei, cara. Porque tentar resumir essa Ou pra briga. eleger os vereadores, enfim. Mas quando? Daqui a 4 anos? Não, mas ele Porque fez se essa isso discussão antes, fosse né? no início do ano, aí Mas eu o te daria importante é razão. estar fomentando a rede, Marcelo. Se essa discussão fosse a nas ideia é eleições, eu te fomentar daria a razão. rede. Mas essa tentativa de levar esse debate para uma briguinha de direita com esquerda, ela está sendo feita muito por alguns comentaristas. Tá bom. Porque, na realidade, a gente tem visto alguns parlamentares de direita assumidamente conservadores, como, por exemplo, o senador Cleitinho e outros senadores de direita também, que já se posicionaram nas redes a favor do projeto, deputados que assinaram, que também são de direita. Então, esse debate, resumir isso para direita e esquerda, eu acho muito errado. É um debate importante para o país. Pode ter mudança no projeto? Pode. Mas a gente tem que discutir, sim, a qualidade de vida da população. Pessoal, tinha muita coisa na pauta para debater, infelizmente esse tema tá mexendo com todo mundo, né? Todo mundo tá querendo falar sobre esse assunto, como eu disse lá no início, desde o início do fim da semana, né? Do início da semana, todo mundo tá debatendo isso, fim de semana e tudo mais. Tinha outro assunto muito importante aqui, que é a falta de insulina aqui, não só não é, você vai lá na prefeitura pegar, não, é falta de insulina nas farmácias, tem um problema gigantesco para quem é diabético, porque pode faltar insulina, e a gente vai tratar ao longo do dia desse assunto. Eu sei que o Eduardo tá atrás dessa pauta, Eu só preciso William dar um pitaco, também. porque você falou do Cleitinho. O Cleitinho já elegeu 2, né? Um irmão deputado, o outro prefeito. E ele tá doidinho para ser governador, né? Vamos falar a verdade. Então vamos lá. Essa questão da insulina, que é um caso seríssimo que a gente precisa debater e falar mais, porque a situação tá bem difícil. Você tá tentando uma pauta sobre Não, isso? já consegui. Já conseguiu? O André Gifone, que é o homem de comunicação da maior rede de drogarias do estado, que é Araújo, vai entrar em contato com a ela e vai arrumar uma pessoa para dar a posição do balcão hoje. Boa. Fechado então. Ponto final no nosso Conversa de Redação. Teve os jornalistas Eduardo Costa, William Travassos, Marcelo da Fonseca e a economista Rita Mundim.